Estamos de volta com Gazeta Entrevista. Nesse segundo bloco, a gente conversa sobre a Semana de Direito, que acontece, a quinta Semana de Direito que vai acontecer na FIRB-FAAL. Estou aqui com as pessoas que participam da coordenação desse encontro, que é o professor Cícero Sabino, coordenador do curso de Direito, o Rodolfo Pamplona, que é palestrante, e o Tiago Neves, que está aqui ao meu lado esquerdo, que também é um dos palestrantes do 5º Fórum de Direito que acontece na FIRB-FAAL. Bom, prazer recebê-los aqui. Professor, hoje o direito, assim como várias áreas do conhecimento, passa por um momento de uma boa crise, né? A internet veio para bagunçar o cenário, ou para dar uma sofisticada. Qual é a sua avaliação? A gente vive um mundo completamente diferente do que a gente foi nascido e criado, né? Nós somos migrantes de um mundo analógico vivendo no mundo digital. Estamos ali na transição, né? Estamos convivendo com um novo mundo. E sem sombra de dúvida, este 5º Fórum organizado pela FAAL, pelo professor Cícero, sem sombra de dúvida, vai discutir temas fascinantes justamente dessas interfaces. Nós vamos analisar várias questões hoje e queremos convidar a todos que estão nos assistindo para poder participar desse evento. Como é que eu faço para participar, professor Cícero? O que a FIRB-FAAL traz de novidade temática em relação... Vocês vão pensar o direito. Em que aspecto? Esse ano a gente está fazendo um enfoque, e esse é o tema do fórum esse ano, o direito em perspectiva, né, justamente para trazer várias visões do direito, né, na visão, né, na ótica dos nossos convidados, e a gente está falando esse ano de direito civil, de direito penal, de processo civil, de direito administrativo, justamente trazendo temas que são de conhecimento de boa parte da população. A internet ela veio também para trazer isso, tornar o direito mais acessível ao cidadão. E, obviamente, o que vai se discutir lá no nosso fórum, ele não está distrito apenas aos acadêmicos, aos profissionais da área jurídica, mas à sociedade em geral. Então, esse ano a gente procurou fazer essa disseminação do conhecimento jurídico por meio da abordagem interdisciplinar entre várias áreas, né, que é o que vai acontecer ao longo desses 3 dias. Manter uma escola de direito em uma perspectiva nesse cenário de crise que o professor relatou ainda há pouco, que desafios traz para quem está ali na gestão da coisa? O desafio da gente estar sempre se reinventando, é importantíssimo isso. A gente não pode ficar estanque numa visão tradicional do ensino jurídico, então a gente precisa sempre estar se reinventando. A gente precisa fazer com que o direito ele chegue cada vez mais, não só ao acadêmico, mas à população. E aí a gente tem ações sociais, inclusive, para levar a faculdade perto da população em geral. E o desafio ele é grande, porque a gente tem que estar fazendo isso de forma rotineira, de forma diuturna. Então, eu acho que é levar a instituição, levar a faculdade mais para perto da população. Eu acho que acaba sendo um diferencial nesse ambiente tão concorrencial que a gente vive hoje. Professor Tiago, o ambiente político que se vive no Brasil hoje, muitos analistas falam que nós estamos passando por um cenário de ameaças a direitos adquiridos em várias frentes. Como é que isso chega para um profissional como o senhor? Como é que isso, na sala de aula, como é que isso é debatido? Porque há problemas que podem ser vistos sob o ponto de vista da legislação, sob o ponto de vista da ética, sob o ponto de vista da moral. Como é que a gente pode perceber esse cenário político interferindo diretamente nessa rotina de trabalho? Essa realidade que a gente tem vivido realmente é desafiadora para a gente que trabalha, principalmente com pessoas mais jovens, né? Essa garotada que está se formando, que está aí construindo suas ideologias, suas ideias. A gente sabe que o ambiente acadêmico ele é um ambiente que costuma ser realmente muito politizado, né? Então, a gente, além desse desafio de ter que também blindar um pouco, né, de passar a perspectiva que se vive de um modo, às vezes, até mais objetivo,
né, deixando que cada um forme a sua própria opinião a partir daquilo que a gente tem o dever de ensinar, da legislação, do que os tribunais decidem. Então, aspectos né? técnicos que precisam ser preservados. Exatamente. Né? A gente não pode também se deixar contaminar, muitas vezes, pelas ideologias pessoais que nós temos, né, e impor, né, isso sobre os alunos, né, que estão se formando. Né? Eu acho que a função do professor também é de orientar, claro, mas ele tem que dar o norte, dar as ferramentas para que os alunos eles possam, com essas ferramentas, construir o seu próprio caminho, as suas próprias ideias e suas ideologias. Agora, professor, tem um desafio aqui no que o professor Tiago falou, que é o seguinte. Claro que o professor, como uma pessoa teoricamente mais experimentada naquela área de conhecimento, precisa apresentar o ferramental, né? O instrumento de natureza técnica. Mas como a gente diz aqui no Acre, como ninguém é filho de chocadeira, e todos nós temos não apenas opinião, mas somos formados em alguma cultura política, há um desafio aí a ser administrado, né? Entre eu estabelecer o repasse de conhecimentos técnicos e, ao mesmo tempo, estar junto com o aluno em um caldeirão que está efervescendo de política. Né? Como é que eu doso uma coisa e outra? Sem sombra de dúvida. E o grande lance é perceber que a sala de aula é um grande laboratório de democracia. É onde nós compreendemos que temos pessoas que pensam de forma diferente, que têm estruturas familiares, pessoais diferentes. E é preciso aprender a ouvir o outro. Eu diria muito mais, é preciso desenvolver a alteridade, sentir a dor do outro e compreendê-la para que possamos discutir de forma isenta, não de forma neutra, porque ninguém é neutro. Nem a lei. Neutralidade, neutro não é marca de gente, é de detergente. Né? Nós somos, no máximo, e devemos ser sempre, é nosso dever, imparciais. Garantir a cada um que possa expor, possa manifestar, mas possa aprender a ouvir. Eu estou no magistério superior há mais de 25 anos. Né? Eu posso dizer que dentro dessa linha, nós temos hoje um grande desafio, que é, numa sociedade que cada vez mais tem mais meios de comunicação, ela cada vez mais se comunica menos. Nós precisamos fazer com que os nossos alunos e todos os cidadãos aprendam a ouvir. Porque nós vivemos hoje no mundo dos grupos do WhatsApp, né? E que, na verdade, não se dialoga. Há conjuntos de monólogos. Cada um fala, e não quer ouvir o outro. É preciso aprender a ouvir. E aprendendo a ouvir, faz-se, aprende-se, cresce-se e constrói uma sociedade melhor. Professor Cícero, a lei ouve alguém? A letra da lei, ela é resultado de várias audições, não? Porque geralmente há um entendimento de que a lei só ouve a classe dominante, a quem é o mais forte. Tem uma lógica, não tem? No sistema democrático que vivemos, né, que é o caso, a gente sabe que a lei ela vem justamente da vontade de quem escolhemos para nos representar. Né? Nem sempre, e isso também é bem visto, no Brasil é muito discutido isso, nem sempre a população concorda com as leis que os nossos representantes escolhem. E aí o componente político acaba que suplanta a vontade popular. Às vezes a gente coloca pessoas para nos representar no Congresso Nacional e nem sempre essas pessoas representam da forma que deveria, ou pelo menos atende às expectativas que tínhamos quando as escolhemos. Então, assim... Isso compromete a legislação, né? O e aí legislar. A questão do atendimento da lei ao cidadão, que deveria ser a destinação efetiva, né, acaba se prejudicando por conta de componentes outros que fazem com que os nossos representantes sigam, eventualmente, em determinadas situações, em rumos diferentes, com leis que não nos atendem na plenitude, como deveria ser. Professor Tiago, a FIRB-FAAL está sediada aqui em Rio Branco, no Acre, é um dos locais onde ela atua. Por exemplo, eu vou dar um exemplo em relação ao jornalismo. Uhum. No Acre, é difícil nós termos um jornalista especializado em meio ambiente. Muito difícil.
você precisar de um trabalho específico, você vai encontrar dificuldades Sim. para ter esse profissional ali à sua disposição. O direito ambiental não seria uma área de atuação natural para quem atua aqui em Rio Branco? As escolas de direito não deveriam priorizar isso? Ou não ter essa prioridade nas escolas de direito já é um sintoma de que a gente também não está sabendo formar advogados que saibam observar o seu lugar? A sua observação é muito importante porque o ensino do direito, ele também, como uma matéria social, né, uma ciência social, ela tem que observar as peculiaridades do local. Né? Eu, por exemplo, sou do Rio de Janeiro, então a gente tem outros tipos de demanda, por exemplo, demandas imobiliárias complexas, então temos lá diversos cursos em matéria imobiliária. Então, assim, aqueles que coordenam uma faculdade, cursos, etc., eles têm que também ter essa visão de preparar o profissional para o ambiente em que ele vive. Né? Se você está inserido num local em que a matéria ambiental, como você usou de exemplo, é uma matéria que exige uma demanda, né? Aqueles que estão no local têm que estar preparados para enfrentar essas demandas. Né? E a gente sabe que aqui no Acre a gente tem diversas demandas complexas na região amazônica, etc., como um todo. A gente tem diversas demandas complexas ambientais que reclamam realmente uma especialização maior do que, por exemplo, quem vive no sul. Claro. Né? E até poderia as escolas de direito, nesse aspecto, ajudar a qualificar melhor as leis que são formuladas para esse segmento, porque ajuda a qualificar a legislação na área ambiental, sim. que está complicado. Os conflitos, sobretudo com a aprovação do novo Código Florestal, os conflitos estão aí trazendo novidades e me parece que a legislação não está tão atualizada como deveria. Professor, nosso tempo já está acabando. Eu queria que o senhor, na condição de coordenador do 5º Fórum de Direito da FIB-FAO, fizesse o convite para as pessoas, horário, datas. Bom, a gente vem fazer o convite a todos. O nosso evento começa hoje a partir das 16h30. Né? Teremos 3 dias de palestras, sempre começando nesse horário. Então, quarta, quinta e sexta. Quarta, quinta e sexta. As inscrições são feitas no site da FAO, www.fao.com.br, e todos serão muito bem-vindos. Né? Eu acho que é uma oportunidade única. Paga alguma coisa, professor? Há um investimento de R$90, são pagos na própria faculdade, e faremos inclusive inscrições na hora. Né? Então, quem quiser participar, as portas estão abertas da instituição. Professor Cícero, Pamplona, Tiago, queria agradecer a participação de vocês aqui no Gazeta Entrevista. Espero ter contribuído para que mais pessoas possam estar lá no 5º Fórum de Direito da FAO, tá ok? Muito obrigado. Obrigado mesmo. O Gazeta Entrevista volta em instantes falando sobre teatro, com Dinho, viu? Vocês vão gostar da conversa. Até lá.